Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos e dai-nos seus 7 dons. Fazei de nós homens e mulheres de fogo. Amém. Pedindo a intercessão do Pai do Carmelo, profeta Elias, mas também hoje de forma muito especial e particular, pedindo a intercessão de José e Maria de Nazaré, que experimentaram de uma forma íntima, de uma forma tão especial, a ação do Espírito Santo de Deus, que é Deus, que o reconhecemos como a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E falando deste casal, a qual São João Paulo II tanto era devoto, eu preciso primeiro trazer para vocês um olhar para a origem, para a criação, aonde nós temos a atuação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da Trindade Santa, das três pessoas divinas. Um único Deus, as três pessoas divinas. E o Senhor Deus, isso nós vemos lá em Gênesis, ele formou o homem do pó da terra e ele lhe deu sua mulher. Isso é muito importante, isso é muito interessante. É Deus que dá a mulher para o homem. Quando nós respondemos a nossa vocação, isso, voltando o olhar aqui para nós agora do sacramento do matrimônio, quando nós respondemos a nossa vocação matrimonial, nós estamos recebendo de Deus a nossa esposa. Estamos recebendo da mão do Senhor. Preste muita atenção nisso. E Adão, ele faz a primeira declaração. Ele diz: essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. É uma perfeita declaração de amor. Até porque, quando Adão faz essa declaração, ele recebe a mulher das mãos do Senhor. E ele faz essa declaração, é uma declaração pura e verdadeira. Porque neste momento, tanto Adão como Eva, eles não tinham pecado algum. Eles não tinham mancha de pecado. Eles não tinham inclinação ao pecado, nada. Eles eram a mais perfeita imagem e semelhança de Deus. Então, eles escutavam os passos de Deus no jardim do seu coração. Tamanha era a intimidade deste casal com Deus. De fato, eles viviam o céu. Adão e Eva viviam o céu. Este foi o primeiro casal. E voltando o nosso olhar agora para José e Maria de Nazaré, eles que constituem a nova família, a sagrada família, a que traria a redenção, a reconciliação. Eles que não estenderam a mão para tomar o fruto da árvore da vida. Entenda, eu quis trazer uma clareza sobre Adão e Eva, porém, aqui nessa parte eu quero que fique claro de que José e Maria, eles que não estenderam a mão para tomar do fruto da árvore da vida, porque em certo momento, por dar pequenas brechas, ouvido a Satanás, que não os obrigou, mas os seduziu, porque se deixaram ser seduzidos, Adão e Eva estenderam a mão para tomar do fruto da árvore do conhecimento, do bem e do mal. E pela infinita misericórdia de Deus, eles foram expulsos do paraíso, assim como Satanás foi expulso do céu.
Eles que eram a imagem e semelhança de Deus, a mais perfeita imagem e semelhança de Deus, Adão e Eva, foram expulsos do paraíso, assim como Satanás foi expulso do céu. Não houve mais lugar para eles lá, porque ele quis se tornar como Deus. E esse primeiro casal, depois daquela declaração belíssima que eu disse aqui para vocês, tão perfeita, tão cheia do Espírito Santo, mas eles se permitiram seduzir. Eles não se contentaram em ser a mais perfeita imagem e semelhança de Deus e foram expulsos para que não, como eram desobedientes, não também levantassem a mão para tomar do fruto da vida e vivessem permanentemente na desgraça. E Deus, então, na sua infinita misericórdia, e foi um ato de misericórdia, Deus os expulsa do paraíso, mas não os desampara, porque eles que tinham feito roupas de figueira, e roupas de figueiras acabam não cobrindo ninguém, é mato, é planta, Deus dá para eles então roupas de pele de animais. Esta é a infinita misericórdia do Senhor nosso Deus. E já no caso de José e Maria de Nazaré, que já eram obedientes à vontade de Deus, deixe-me falar um pouco aqui de Maria Santíssima, sempre virgem e imaculada. Claro que pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, ainda assim ela experimentou do Espírito Santo de forma como o Pai lhe propôs. Isso nós vemos lá em Lucas, capítulo 1, versículo 35, quando é dito assim: o Espírito Santo descerá sobre ti, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. A virtude do Altíssimo. Ah, Senhor, fazei de nós homens e mulheres virtuosos. Senhor, que nós possamos cultivar pelo Espírito Santo estas virtudes, nós possamos almejar, recebê-las e cultivá-las, Senhor. O homem, para vencer os vícios, ele necessita cultivar as virtudes. Ele precisa lutar pelas virtudes. E para que o homem seja virtuoso, é necessário que este homem, este ser humano, ele também lute contra as suas imperfeições. Não só contra o pecado mortal, que você deve repudiar de imediato. Se não repudiou, repudie já. Tenha nojo do pecado mortal. Sim, confesse, vença, lute contra os seus pecados veniais. Se arrependa. Tire os pecados veniais da tua alma. E até mesmo as imperfeições. Lutai contra elas. Lutai contra essas imperfeições. Essa era a Virgem de Nazaré. Ela experimentou das virtudes do Altíssimo de forma única. E José? Quem era este homem José? Bom, alguns homens cheios do Espírito Santo falaram para nós sobre José, que nós vamos encontrar lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 1, a partir do versículo 18, a partir do versículo 18 até o versículo 25, mais ou menos. O que para nós, josefinos, nós entendemos que nesse trecho da Escritura existe um Pentecoste josefino, José que entra em sonho, em sono de uma forma, ele levanta de outra forma. Remídio de Alchere, ele via com efeito, quem via? José via com efeito grávida, aquela que ele sabia ser casta. Então, como havia ele lido ali no profeta Isaías, porque ele era conhecedor da Sagrada Escritura, então ele via escrito na Escritura em Isaías 11:1, sairá uma vara do tronco de Jessé. E nessa passagem José sabia de onde, ele sabia que Maria ela era originária. E também no mesmo Isaías é dito, eis que a Virgem concebeu, Isaías 7:14, não é isso? Então, não desconfiava de qual profecia haveria de se cumprir nela. Ele não desconfiava disso.
E Orígenes também traz para nós uma clareza sobre isso. Mas, se ele não tinha suspeita dela, de que maneira era ele justo se queria deixar uma esposa imaculada? E a resposta está nisso. Queria deixá-la porque conhecia que se havia operado nela um grande mistério e se considerava indigno de viver em sua companhia. Isso é perfeito. É um homem íntimo do Espírito Santo de Deus. Por isso, nós enxergamos aqui esse Pentecostes josefino. E por que ele era necessário? Por que José era necessário? Por que esse ministro de Deus, eu posso dizer assim, porque se ela é a rainha e Cristo é o rei, eles precisam de um ministro, um primeiro-ministro, um regente, assim como José do Egito foi para o faraó. Ele era necessário à mãe, no caso a Maria, e ao filho, a nosso Senhor Jesus Cristo, a mãe para defendê-la da desonra, e ao filho para que o crie e o circunde, né? E essa circuncisão, ela é mencionada quando se diz: ao qual porás o nome Jesus. Porque na circuncisão é que se costuma dar o nome à criança. Então, percebe como esses dois, de fato, eles vivem o mistério da Trindade, mas aqui eu quero trazer esse mistério da Trindade olhando para o Espírito Santo que estava neles, porque a cobria com a virtude do Altíssimo, e a qual o faz levantar como que num Pentecostes josefino. Então, eu queria explicar sobre essa questão de estender a mão para tomar do fruto da árvore da vida. Mas no caso de José e Maria, Maria ela receberia do fruto das mãos de Deus. Porque Maria é a árvore da vida. Então ela recebe este fruto de Deus, do Espírito Santo, como eu li aqui em Lucas 1:35. E depois ela entrega esse fruto a José, né? E ambos eles entregam a nós através da árvore da cruz. Olha que beleza! Olha que maravilha! Maria, que é a verdadeira árvore da vida, ela recebe os frutos, porque é Deus que frutifica essa árvore, então ela recebe do Espírito Santo, que é Deus. E como José era justo, diferente daquele casal, do primeiro casal que eu relatei para vocês, que estenderam da mão para tomar da árvore do conhecimento, ele não estende da mão para tomar, mas ele estende a mão para receber o que estava sendo dado a ele, o menino Jesus. E ali ele o adora. E aqui há algo muito interessante que eu quero trazer para vocês ainda, para encerrar essa questão. Depois é nos dado sim pela árvore da cruz, e nós o temos até hoje. Mas eu quero que você medite no que Santo Hilário de Poitiers ele vem falar. Entenda. Se o rosto de Moisés, ao estar falando com Deus, ele adquiriu tal resplendor de glória que os filhos de Israel não podiam fixar nele sua vista, quanto mais inacessível estaria aos olhares e ao conhecimento dos homens Maria. Medita aqui o mistério da encarnação. Medita agora o mistério da encarnação. E neste mistério da encarnação só poderia ser esse casal realmente, a Imaculada, a bem-aventurada, a Mãe de Deus, a sempre Virgem, a assunta aos céus. E só este homem, o justo José, canonizado pela Sagrada Escritura, ele não entra de qualquer jeito na história. Ele entra por vontade de Deus. Ele é preparado, ele é escolhido por Deus.
Então, entenda. Quanto mais inacessível estaria aos olhares e ao conhecimento dos homens Maria, que levava em seu seio o Deus de todo o poder. Por que José é tão importante na história? Por que José é tão amado pelo seu filho Jesus? Porque foi ele que recebeu Jesus como fruto da árvore da vida, que era a Virgem Maria. José tomou nos teus braços o menino Jesus, o adorou contemplando, o adorou tocando, o adorou cuidando dele. Eu digo para vocês, sejam verdadeiros devotos de José e Maria de Nazaré. E vocês vão ver a ação de Deus na sua família, a conversão dos lares, a cura das enfermidades da alma, a libertação, a cura das enfermidades emocionais, psicológicas. Você vai ver a cura das enfermidades físicas. Se for para a honra e glória de nosso Senhor. Porque, ainda assim, se esta cura ela não vem acontecer, não é porque você está condenado, não é porque você está sendo castigado por Deus, mas é porque de alguma forma essa enfermidade vai honrar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Se não de forma pública, de forma íntima do teu coração. Sejam verdadeiros devotos de José e Maria de Nazaré. E aí você vai saber o que é experimentar da intimidade com a Trindade. E de forma especial com o Espírito Santo de Deus. A todos, graça e paz. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem, ó Criador Espírito.